Salve quebrada! Já lavaram as mãos hoje? Eu sou o Paulo, educador da frente de humanas do Carol. Esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, vamos falar sobre racismo, suas consequências e o que isso tem a ver com a pandemia do coronavírus. Você sabia que no Brasil, se você é negro, você tem 62% mais de chance de morrer por Covid-19 do que se você for branco? Mas e daí? O que esse número quer dizer? Será que o racismo faz mesmo diferença na pandemia ou nas nossas vidas? Vamos entender isso melhor? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Racismo é a ideia de superioridade de uma raça sobre outra. Ou seja, o pensamento de que pessoas com determinados traços físicos, os fenótipos, são superiores a outras, causando a discriminação racial. Durante o século XVI e XVII, quando os europeus precisavam justificar a colonização, disseminaram a ideia de que pessoas brancas eram as únicas totalmente civilizadas, eram mais inteligentes e eram mais capazes de prosperar, enquanto negros indígenas eram vistos como animais. Vejo que Alessandra Benedito, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Mackenzie Campinas, fala sobre isso no podcast My News Explica. Sim, a África é um continente com dimensões territoriais bastante expressivas, e uma das coisas que os portugueses se aproveitavam na África era justamente dessa diversidade, dos conflitos que são naturais em quaisquer territórios, porque você tinha diversidade cultural, você tinha diversidade de idioma e de dialetos, mas você pode perceber que toda a articulação feita para poder trazer esses escravos para o Brasil se faz, na verdade, misturando as pessoas, até para que a articulação, depois que chegasse em solo brasileiro, fosse uma articulação dificultada pela língua, dificultada por hábitos, dificultada por uma série de coisas, né? E lembrando que como esse processo de trazer as pessoas da África, do continente africano para o Brasil, ele era um processo feito em condições demasiadamente ruins, você também tinha muitas mortes ao longo do caminho, e mortes que definitivamente podiam não ser contabilizadas. Mas a gente sabe que ao longo de 3 séculos e meio, mais de 4,8 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. Esse pensamento vai ser justificado no século XIX por cientistas como biólogos, geógrafos, médicos, matemáticos, entre outros, que tentavam provar essa ideia de superioridade branca. Hoje, já sabemos que, biologicamente, a espécie humana não pode ser classificada por raça. Contudo, o racismo não sumiu. Ele continua sendo reproduzido nas relações sociais, ou seja, ainda existem hábitos, falas e costumes na nossa sociedade que se baseiam e reforçam esse pensamento de superioridade branca. Agora vamos fazer uma linha histórica. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Isso aconteceu em 1888. Foram mais de 350 anos que se permitiu a escravidão, e são apenas 132 anos que ela é proibida no país. Vamos ouvir uma fala da Preta Araújo sobre isso. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam um pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Mas será que após a abolição, as pessoas escravizadas e seus descendentes estavam realmente inseridos na sociedade? O Ailson, nosso educador da frente de linguagens, vai falar um pouco pra gente sobre isso.
Oi pessoal, aqui é o Ailson. E como o Paulo falou, na maior parte da história do Brasil, a escravidão era legalizada e populações negras e indígenas não eram reconhecidas nem pela ciência e nem legalmente como pessoas, como seres humanos. Mas isso não quer dizer que esses grupos foram pacíficos e aceitaram as condições de escravos que lhe foram impostas. Desde que existe a escravidão, existe a luta dos escravizados contra ela. São vários exemplos, como por exemplo a revolta dos malês, ou as fugas para os quilombos. São vários também o nome de pessoas importantes nessa luta, como Dandara dos Palmares, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, entre outros. Todo esse movimento pressionou o Império Brasileiro da época a abolir a escravidão. Também foi importante nessa decisão a pressão inglesa para que o sistema capitalista fosse finalmente implementado no Brasil. E para isso era necessária a abolição, pois quem não tem salário não consome. Porém, quando a escravidão foi considerada ilegal no país e a Lei Áurea decretou que os escravizados fossem libertos, não houve política nenhuma preocupação para que essas pessoas realmente tivessem a oportunidade de se inserir na sociedade e terem seus direitos garantidos enquanto cidadãos. Elas simplesmente foram abandonadas pelo Estado e tiveram que se virar. Durante mais de 300 anos, essas pessoas foram exploradas e após a abolição, com essa suposta libertação, o povo escravizado não teve nenhum tipo de suporte que lhe garantisse condições básicas de sobrevivência e de humanização. Elas, por exemplo, não tinham onde morar, e por isso começaram a ocupar áreas onde os brancos não queriam, muitas vezes áreas de risco. Nesse período também começou um incentivo do governo brasileiro à migração europeia, a fim de embranquecimento da população, e os trabalhos que eram, na maioria das vezes, concedidos apenas às pessoas brancas. Ainda foi estabelecida a chamada Lei da Vadiagem, lei que determinava que pessoas que estavam na rua e sem emprego deveriam ser presas. Na prática, essa lei não era aplicada para pessoas brancas, ou seja, pessoas negras não conseguiam emprego e não conseguiam sair para procurar esses empregos. Quem sustentava famílias negras, na maior parte das vezes, eram as mulheres, que foram condicionadas a manter os seus serviços nas casas dos senhores brancos. Assim, muitas vezes os empregos que lhe restavam eram de empregada, babá e ama de leite, por exemplo. Não pense que por isso a situação dela era muito melhor do que a dos homens negros. O serviço de empregada, por exemplo, só foi regulamentado muito recentemente, após a virada do século. E não é um mistério para ninguém que essas mulheres muitas vezes foram alvos de assédio, estupros, agressões físicas e verbais em seu ambiente de trabalho. Na música Um Dia de Injúria, o rapper Amari retrata a desigualdade racial estabelecida e permanece até os dias de hoje. Vai já tarde, nossa equidade vive em leito, cê vive em prédio. Apartamento caro, a carta vem com carro e faco paga, custo de vida alto, eu nem tive médio. Mas as contas... isso é direito, não privilégio. O racismo, estabelecido como ideia de superioridade dos brancos, vai construindo ao longo do tempo e através das relações sociais a sociedade brasileira. O que quer dizer que a maneira como o Brasil se organiza está baseada nessa ideia racista que discutimos anteriormente. Por exemplo, a maioria das pessoas desempregadas ou que sobrevivem de trabalho informal, o chamado bico, são da população negra. Chamamos isso de racismo estrutural, que quer dizer essa ideia de superioridade branca vai construindo os lugares que determinados grupos raciais devem ocupar, de forma com que pessoas brancas tenham sempre privilégios. Isso acontece porque as decisões de poder econômico e político estão na mão dessas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a desigualdade racial existente. Quantos políticos negros ou indígenas você conhece? Quantos presidentes foram negros ou indígenas? Quantos empresários negros ou indígenas? Como identificamos racialmente os donos de canais de televisão, de rádio e das redes sociais? São muito pouco em relação aos brancos. Por isso, eles têm o poder de perpetuar o racismo e produzirem as ideias sobre o que é belo e de como devemos ver as pessoas e o mundo. Ouvimos agora a Lia Weiner Schuckmann, uma mulher branca que é doutora em psicologia social, falando sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural é como se estrutura a sociedade brasileira. Ou seja, quem tem filho aqui, levanta a mão para mim. Para vocês trabalharem, em geral, 40 horas, quem tem filho, e quem trabalha 40 horas que tem filho? Aqui.
40 horas alguém fica com o filho de vocês, né? Ou é alguém que não ganha nada, que pode ser uma avó, que pode ser uma cunhada, que pode ser a esposa, ou é alguém que ganha muito menos, que pode ser a professora da escola pública, ou que pode ser uma babá ou uma empregada. Se essas pessoas que estão cuidando do filho de vocês, enquanto vocês trabalham 40 horas, ganharem a mesma coisa, quem é que vai sair de casa para trabalhar? Ninguém. Porque aquele dinheiro que você ganhar vai ser equivalente ao que você vai ter que pagar. Por isso, nós precisamos de uma estrutura desigual para viver num país como nós estamos. O racismo é estrutural na sociedade brasileira, ele estrutura essa sociedade. E o que é estruturar? Pensem esses pilares, certo? Se esses pilares caírem, o prédio cai. Se essas cadeiras saírem daqui, não acontece nada, a gente pode remontar. Se nós tirarmos o racismo da sociedade brasileira e a desigualdade que a raça traz, a gente tem que remontar a sociedade. Agora o Paulo vai falar um pouco sobre como essa ideia se dissemina na sociedade. Essa estrutura racista é também produzida e reforçada pelas instituições brasileiras, como as instituições de saúde, que, por exemplo, muitas vezes deixam de anestesiar mulheres negras no parto por acreditarem que elas são mais fortes e não precisam de anestesia. Outro exemplo é a polícia, que no estado de São Paulo, em 2020, registrou que 64% das pessoas que foram mortas pela polícia eram pessoas negras. Esses são só exemplos, como explica o Adilson José Moreira, professor do Direito Antidiscriminatório da Mackenzie. O racismo está presente nas instituições escolares, nas instituições que oferecem serviços de saúde médica, na polícia, nos partidos políticos, dentro da economia. Isso significa que para uma pessoa negra, para uma pessoa indígena, ela enfrentará todo tipo de dificuldade para poder desenvolver as suas capacidades individuais. Chamamos isso de racismo institucional, que é quando uma instituição não consegue promover igualdade racial entre as pessoas. Desse modo, as ideias e vivências dessa estrutura da sociedade e que são reproduzidas pelas instituições são incorporadas por nós, ou seja, aprendemos a ser racistas. Aprendemos que cabelo liso é bom, que cabelo crespo é feio e ruim. Aprendemos que indígena é selvagem e preguiçoso e que pessoas brancas são proativas e esforçadas. Que negros são e fortes. Aprendemos a ter medo das pessoas negras e a ter empatia com pessoas brancas. Aprendemos também a ignorar as condições, por mais visíveis que elas sejam. Como, por exemplo, quantos negros tem nos lugares que você frequenta? O que eles estão fazendo nesses espaços? Quais trabalhos as pessoas negras geralmente ocupam? Assim, vamos aprendendo que negros e indígenas ocupam um lugar de submissão, enquanto brancos ocupam lugares de poder, como o artista Emicida nos fala na entrevista a seguir. Eu acho que tem um conflito muito visível na realidade brasileira, que é um conflito que acontece entre a história e a memória, sacou? A história, ela trabalha com fatos. Então, o Márcio com a família dele, a ascensão profissional dele, visitar um restaurante que é historicamente frequentado por pessoas brancas que têm um poder aquisitivo e, de repente, ele quer ir lá almoçar no domingo, isso é um fato. Isso acontece. Existe uma classe média negra no Brasil, existe uma classe média não branca no Brasil e ela existe. É um fato, ela não nasceu ontem. Mas existe um lugar na memória da sociedade brasileira e esse é o lugar que a gente quer alcançar no vídeo, que é qual é o lugar que essas pessoas não brancas têm dentro do seu imaginário, entende? Quando elas entram nesses lugares que em tese não são para elas, o que aquilo gera em você, sabe? Essa situação é a situação que eu vejo a cada vez que eu viajo de avião, entende? Principalmente se eu viajar de primeira classe. E dessa maneira, vamos estabelecendo como as relações devem se dar. Quem pode estar num lugar de poder e quem deve estar num lugar de submissão. Mas afinal, se é verdade que o racismo é uma ideia de superioridade branca e que ele está na nossa sociedade,
Quais privilégios as pessoas brancas têm? Qual o lugar das pessoas brancas no racismo? Inicialmente, quando nós falamos de racismo, em geral as pessoas pensam: lá vem alguém falar sobre negro, ou lá vem alguém falar sobre indígena. Mas eu venho para falar qual é a responsabilidade de nós brancos na luta antirracista. O que nós brancos podemos fazer para melhorar a sociedade brasileira. E por que melhorar a sociedade brasileira? Porque o racismo é um problema de todos nós. Hoje, no final do dia, quando anoitecer, vão ter morrido 83 jovens negros nas periferias desse país. Para falar um pouco disso, contaremos com a ajuda da Carol, da Frente de Humanas. Oi, gente, eu sou a Carol e, como o Paulo falou, eu vou explicar um pouco mais sobre o privilégio das pessoas brancas. Mas, para isso, eu vou precisar começar falando sobre branquitude. O termo branquitude é interpretado no Brasil e no mundo como faces diversas da identidade racial branca. Alberto Queirro Ramos foi o primeiro sociólogo brasileiro a propor uma discussão sobre esse assunto. Em 1957, ele argumentava que a utilização do negro como tema de pesquisadores brancos asseguravam a sua brancura e exaltavam o seu status de superioridade e de sua situação de privilégio enquanto pessoas brancas. Outras discussões sobre branquitude se desenvolveram a partir daí, e outras questões sobre o racismo foram associadas a elas. Um exemplo dessas questões é a negação da existência por parte da maioria das pessoas brancas de se declararem racistas. Para essas pessoas, o racismo é uma ação agressiva, um xingamento ou um ato. O caso é que, como o Paulo e o Ailson falaram anteriormente, o racismo é uma opressão estruturada institucionalmente na nossa sociedade. Isso quer dizer que, mesmo não tendo a intenção, os brancos aprendem a ser racistas e reproduzem o racismo. A branquitude, então, é um lugar de onde todas as pessoas brancas veem aos outros e a si mesmo uma posição de poder, socialmente construída de privilégios e reprodução do preconceito racial, na intenção de manter esse status. É a noção social imposta de que o ser humano branco é o único, um sujeito ideal, enquanto as demais raças são excluídas do conceito de humanidade. Existem diversas maneiras de olhar e discutir a branquitude. Lourenço Cardoso distingue duas delas, a branquitude crítica e a branquitude acrítica. Ele descreve que a branquitude crítica é uma branquitude que discorda da superioridade racial branca e desaprova o racismo publicamente, enquanto que a branquitude acrítica não desaprova o racismo e muitas vezes apresenta características homicidas, como a Ku Klux Klan ou o Bolsonaro. A questão principal é que a branquitude expõe o papel opressor do branco e a sua tentativa de manter seu status privilegiado. É uma forma de ampliar o debate sobre as diferentes formas de racismo e pontuar qual o papel do branco para a manutenção desse sistema. E socialmente, de que forma podemos notar os privilégios sancionados pela branquitude? A branquitude se constrói com seu ocultamento, com a sua naturalização em contraposição à negritude, que então é construída como o outro, o diferente. O primeiro privilégio que a branquitude desfruta, e também a raiz de todos eles, é o fato de que as pessoas brancas não se pensam em sua racialidade. Suas trajetórias de vida não impõem a reflexão quanto à sua condição racial. É como a frase que circula pela internet, estampada num cartaz da 16ª Marcha pela Consciência Negra. Se a branquitude tivesse consciência, não precisaria do Dia da Consciência Negra. No universo cultural, temos outros inúmeros exemplos do privilégio branco quando olhamos para uma cultura legitimada, que é majoritariamente representada por corpos brancos. Os corpos negros não só não são maioria no universo da cultura e da arte mais difundida, como também têm suas produções embranquecidas, ou então apropriadas por pessoas brancas. Muitos artistas brancos se apropriam do universo cultural negro periférico, que sob sua branquitude ganha áreas de transgressão, enquanto que, quando ligadas às suas origens, não são reconhecidas como produções legítimas. Isso é apontado por Bell Hooks, na produção de Madonna, artista pop estadunidense. Ela ainda comenta sobre a afirmação feita pela cantora em entrevista, de que tinha inveja da cultura negra e que, quando criança, queria ser negra. Para Hooks, é um sinal do privilégio branco ser capaz de ver a negritude e a cultura negra por sua riqueza, ignorando toda a dominação e a dor que a opressão provoca. No Twitter, a pergunta feita pelo jornalista Gilberto Porcidônio, se o racismo acabasse hoje, o que você faria? Também escancara o privilégio da branquitude com respostas como:
ir para o shopping de chinelos, usar o capuz do moletom nas ruas, abrir a bolsa dentro de uma loja para pegar o celular, correr na rua tranquilamente e encontrar maquiagem no tom da sua pele. Além disso, os privilégios da branquitude também garantem sua manutenção nas classes sociais mais altas. A pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, publicada pelo IBGE em 2019, aponta que entre 10% das pessoas mais ricas, os brancos são 70,6%. Já entre os 10% das pessoas mais pobres, isso se inverte. 75% são negros. Da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Olá, eu sou a Jéssica, educadora da Frente de Linguagem do Carol. E essa é a música Cota Não É Esmola, da artista Bia Ferreira. Ela nos ajuda a pensar as questões que as pessoas negras enfrentam. Como a Carol havia dito, a branquitude está sempre em primeira ordem dentro da estrutura do nosso país. Então, consequentemente, existe uma segunda ordem, e essa segunda ordem envolve mais da metade do país. Hoje temos por volta de 56,6% de pessoas negras e pardas na estrutura da nossa sociedade. E essa população é linha de frente dentro de uma estrutura pandêmica. Vocês devem se perguntar, como assim? Explico. Quando falamos de um esquema de pirâmide racial que coloca sempre a branquitude acima da negritude das populações indígenas, conseguimos imaginar que a base é quem sustenta uma pirâmide, pois a estrutura precisa de pessoas embaixo para manter pessoas em cima. Por exemplo, não conseguimos imaginar uma casa com paredes e teto, mas sem chão, pois não faz sentido. Como a casa se sustentaria? Onde ela se firmaria? Então tudo que chega na sociedade tende a chegar primeiro nas pessoas que estão mais expostas. Quando falamos de racismo, falamos de condições de vida pré-estabelecidas por uma sociedade, e não por vontade própria do indivíduo. Então estamos falando de condições empurradas para cada pessoa, e quando falamos disso, falamos de trabalho, por exemplo. Existe um grupo de pessoas que segue trabalhando fora de casa nessa pandemia, que é o mesmo grupo que vive em condições bem menos favoráveis há muito tempo. A construção escravagista deixa resquícios até hoje dentro da nossa sociedade. Isso faz com que os trabalhos que fazem o mundo continuar acontecendo estejam na prática nas mãos das pessoas que têm menos condições econômicas, por exemplo. Imagina comigo. O mercado é considerado um serviço essencial. Mas quem é que realmente faz o mercado continuar funcionando? São os donos das empresas ou são seus funcionários baixa renda que estão trabalhando e expondo suas vidas? Existe ainda uma divisão de trabalho que separa entre as pessoas intelectualmente capazes e as pessoas que só têm capacidade braçal. Isso vem de uma cultura escravagista, onde há um tempo havia um pensamento de que algumas pessoas têm capacidade de estarem na liderança de alguns negócios e existem as pessoas que nasceram para fazer a mão de obra barata. Então vemos que isso não mudou estruturalmente, mas mudou a forma como é feita. Antes, os chefes ou líderes, eles diziam que negro é mais forte, então o trabalho manual sempre os foi jogado nas costas, sem nenhuma pergunta ou dúvida se aquilo era real ou não. E hoje, comprovado que já não existe uma diferença, que nunca existiu uma diferença biológica que separa pessoas brancas de pessoas pretas, existe um racismo velado, que é um racismo fantasiado de não racismo. Por exemplo, antes era dito que negro não poderia ser chefe. Hoje, existem obstáculos que colocam na vida dessas pessoas para que elas não sejam chefes, como a condição financeira, as oportunidades, que são bem menores. Então, olhando nesse cenário aberto, vemos que desde antes as pessoas que estão na base do triângulo sempre tomam impacto e agora isso ficou mais evidente. Pessoas negras têm morrido em grandes proporções. Nas periferias da Zona Sul, da Zona Norte, tem um aumento maior de 100% no número de mortos, e esse número tende a aumentar, pois essas mesmas pessoas seguem na linha de frente de toda essa pandemia, e com vários obstáculos que fazem com que elas continuem nesse lugar. Parafraseando Bia Ferreira, dignidade ao povo preto não é esmola, é obrigação. Ainda pensando em racismo e pandemia, precisamos pensar nas comunidades indígenas e quilombolas, que também são perseguidas e sofrem constantemente ataques que têm por trás o interesse do agronegócio, como desmatamento ilegal, em terras que essas pessoas moram e muitas vezes não têm o direito a ela. Essa população também é racionalmente marginalizada e não
tem assistência alguma do Estado brasileiro. Mas esse é um tema para outro podcast. E aí, deu para entender um pouco de como que o racismo é estrutural na sociedade brasileira e influencia todas as nossas relações, e até mesmo como ele se comporta na pandemia? Então, não esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar o conteúdo que postaremos no blog e no grupo do WhatsApp ao longo da semana. Lembre-se, você pode sempre contar com a Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam as nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de novidades. Até a próxima!